Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Que Deus abençoe mais essa semana que se inicia. Que seja uma semana de paz, de alegria, felicidade e muitas boas notícias. Alcançamos aí a marca de 700 inscritos e tudo isso para a glória de Deus. E muito obrigado a todos aqueles que têm compartilhado. Você tem sido uma ferramenta, um instrumento nas mãos de Deus. E continua compartilhando, enviando nos contatos do seu WhatsApp, compartilhando nas suas redes sociais, porque a cada dia mais almas serão alcançadas para a glória do nosso Deus. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações e dê o seu like, curta o vídeo, tá certo? É muito importante. E nos comentários eu quero que você deixe o seu pedido de oração. Talvez você tenha até vergonha. Mas se eu deixar o meu nome, vão saber o que é que eu estou passando. Presta atenção, vamos supor que uma Maria deixa um pedido de oração. Quantas Marias existem no mundo? Então não deixe de deixar o seu pedido de oração por causa disso. Como diz o nosso apóstolo, isso aí é besteira, não é verdade? Deixe, porque nós vamos estar colocando dentro do recipiente com azeite e vamos estar clamando, intercedendo pela sua vida. Prepare o seu copo com água, se você ainda não preparou, ou a garrafinha com água, que daqui a pouco nós vamos estar consagrando a água a Deus. A minha Bíblia, ela está aberta no livro de Esté, no capítulo 3, onde a palavra de Deus diz que Mordecai, ele foi odiado por Amã. E por que ele foi odiado por esse homem chamado Amã? Para que você entenda, Mordecai, ele era primo de Esté, mas era como se fosse um pai, porque os pais da rainha Esté morreram e ele criou, Ele foi o pai de criação, como nós chamamos, os pais que não são de sangue. E ambos, Esté, Mordecai, eram judeus, ou seja, serviam a Deus. E Amã, ele era como se fosse o braço direito do rei Assuero, porque ele foi engrandecido, ele recebeu autonomia, grande responsabilidade acima de tudo e de todos. E houve uma ordem que todo aquele que servisse ao reino, ao passar diante de Amã, se prostrasse. Porém, Mordecai, ele não se prostrou, pois Mordecai só se prostrava diante de Deus, e não para enaltecer, engrandecer ou idolatrar a homens. E quando Amã ficou sabendo que Mordecai não se prostrava, passou a odiá-lo e preparou uma forca para que Mordecai fosse colocado nela e fosse morto, decapitado. E além disso, ele foi até o rei para falar acerca dos judeus, e ele conseguiu, através da autonomia que ele tinha, que o rei fizesse um decreto onde os judeus fossem aniquilados, mortos na cidadela de Suzã. Só que presta atenção, o homem ele pode perder o controle, mas Deus nunca vai perder o controle da situação. E ainda que as pessoas achem que as palavras que elas dizem ao nosso respeito vão prevalecer, a última palavra ela vem do Senhor. Diz também a Escritura que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Então, ou seja, quando Amã ele planeja tudo isso e deseja que aconteça, ele se achava com tal autoridade, só que ele se esqueceu que acima da autoridade que ele tinha, acima da autoridade do rei Assuero, existe a autoridade de Deus. E ele planejou tudo. Porém, quando Esté, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Esté, quando Esté ela fica sabendo do que está acontecendo, ela tem até um momento de medo, porque ela ficou com medo de se apresentar à presença do rei Assuero, mesmo sendo rainha,
porque naquela época só poderia se apresentar diante do rei aquele que o rei chamasse. Mas ela jejuou junto com as suas servas, pediu que Mordecai jejuasse, os judeus jejuassem, porque diante de uma situação como essa, de ameaça, nós temos que jejuar, não é verdade? Diante de uma situação como essa, porque nós não vamos passar uma situação igual, mas semelhante, não é verdade? Quantas vezes se levanta um adversário contra a nossa vida, sem causa, afrontas sem sentidos que você não esperava, de uma pessoa que você não estava esperando. Então nós vamos passar por situações semelhantes. E a rainha Esther, ela jejuou, e quando ela teve a oportunidade de estar na presença do rei Assuero, mesmo que ela ficou com medo, porque a sentença de quem se apresentasse diante do rei Assuero, sem que ele chamasse, seria a sentença de morte. Mas ela se encorajou, foi até o rei Assuero perguntou o que ela desejava, e ela ofereceu um banquete. Convocou o rei Assuero e convocou também o Amã. Porém, nesse banquete, o rei pergunta a ela que o que ela desejasse ele iria conceder até a metade do reino. E ela conta todos os relatos que estavam acontecendo, que o povo dela, o povo judeu, estava sendo maltratado, seriam aniquilados, e o rei não tinha consciência nenhuma do que estava acontecendo. E quando ele fica sabendo que é Amã que está por trás de tudo disso, é como se fosse que a casa de Amã cai, porque ele passa a ficar com medo, porque ele já sabia muito bem que o mal já tinha sido determinado a respeito dele, e aquela forca que ele planeja para matar Mordecai, sabe o que acontece? No livro de Esther, no capítulo 7, no versículo 9, diz assim: então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou, ou seja, aquilo que ele desejou para Mordecai sobreveio sobre a vida dele, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos, seja o bem ou seja também o mal. Por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa sementeira. Parecia que ninguém ia impor limites sobre Amã, mas chega um momento que Deus se levanta e começa a causar situações para aquilo que estava em oculto fosse revelado, porque até o exato momento, quem era o errado era Mordecai, por não se prostrar, era o povo judeu que estava propagando o costume que não era comum entre as pessoas que viviam ali na cidadela de Suzã. Então, ou seja, ele preparou a forca para que Mordecai fosse posto nela, e ele foi para a forca. Então, ou seja, nós não devemos temer as afrontas aos nossos adversários, as ameaças, os Amãs, eu vou dizer aqui no plural, que se levantam contra a nossa vida. Sabe por quê? Envergonhados e confundidos serão os nossos adversários. Levanta sua mão direita aí do outro lado e declare isso comigo: confundido e envergonhado será o meu adversário. Confundidos e envergonhados serão os meus adversários. E eu quero que você digite aí, declare isso aí nos comentários, porque tudo aquilo que está sendo planejado para a sua queda, para a sua tristeza, para que você perca algo, para o seu mal, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja dentro da tua casa, seja no seu casamento, seja na igreja que você congrega, Deus vai trazer tudo isso que está em oculto, será revelado, e quem tem planejado contra você, quem tem arquitetado contra você, aquilo que a pessoa está tentando fazer contra você, sobrevirá sobre a vida dela, para que essa pessoa, ela conheça, ou as pessoas saibam
quem é o Deus que você serve, que é um Deus poderoso, verdadeiro, o Deus que defende, se levanta para defender e fazer justiça aos seus escolhidos. Amém? Guarda essa palavra, porque eu sei que mais uma semana está se iniciando e tem muitas pessoas que já imaginam que vão ao trabalho e vão ter que suportar as pessoas que estão ali querendo tão mal. Tem pessoas que você já imagina encontrar no local que você está morando, a sua família, porque talvez você fez uma viagem e está retornando, porque amãs tem em todo lugar, mas Deus te dará livramento de todos eles, e os amãs vão colher aquilo que estão plantando. Diga glória a Deus. Aí do outro lado, eu vou registrar alguns pedidos de oração, em seguida nós vamos estar orando a Deus. A Adélia, ela pede oração pela de Solares. A Maria Souza, ela pede oração pela sua vida espiritual, financeira, filhos, irmãos e todos os familiares. A Valdirma Geralda, ela pede oração pela sua saúde, pela venda da sua casa e pela sua família. Está profetizado, vai aparecer o comprador, dona Geralda. A Rosileide Dantas pede oração pela sua família. A Jéssica Narla, ela pede oração por uma porta, de emprego, ou pelo emprego dela. Se for uma porta de emprego, Deus já abriu, e se for pelo seu emprego, Deus ele vai te abençoar onde você colocar as suas mãos e a planta dos seus pés. A Nilzete Maria da Conceição pede oração pela sua saúde. Deixa o nome de Zélia, Alex, Josival, Josimar e toda a família. Claudilene Santos, ela pede oração por uma porta de emprego que surgiu. Deus é contigo, minha irmã. José Oliveira pede oração pela sua vida financeira e espiritual. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai maravilhoso, graças eu te dou por mais essa semana que está se iniciando. Que a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade venha nos acompanhar. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas e as nossas transgressões. Abre os nossos olhos espirituais, nos dá sabedoria, nos dá direção, abre portas, abre os caminhos, que todas as setas, todos os laços, estratégias que o diabo tem armado contra a nossa vida sejam desfeitos. Nos guarda, meu Deus, dos nossos adversários, daquelas pessoas que querem a nossa queda, que querem o nosso mal, a nossa derrota, o nosso fracasso. Eles verão a glória do Senhor na nossa vida e contemplarão o teu agir. Porque antes que Amã fosse a forca, ele contemplou a honra do rei na vida de Mordecai, quando ele teve que estar levando o cavalo que Mordecai estava usando para a praça e dizendo que era daquela forma que o rei fazia para quem ele deseja honrar. E ele voltou envergonhado, de cabeça baixa. Não será diferente na nossa vida. Envergonhados e confundidos serão os nossos adversários. Consagra com teu poder este copo com água, que quem beber dessa água receba cura, libertação, prosperidade, fortalecimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Beba da água. Que Deus abençoe a vida de todos e até amanhã, em nome de Jesus.